invenção. Não são soberanos sobre isso. Deus é Senhor deste mundo. Deus, Ele está permitindo isso. Mas certamente esse Deus, Ele nos levará a passarmos também por esta crise. Essa deve ser a nossa fé. Esse deve ser o nosso alívio. Porque o texto aqui está dizendo para nós: voltem-se para Deus. Orem. Igreja, ore mais. Igreja, se converta. Igreja, seja luz deste mundo, seja sal desta terra. Homens, voltem-se para Deus. Homens, saiam da sua vaidade. Saiam da sua arrogância. Aqui o texto está perguntando para nós, perguntando para os homens: cadê os teus lucros? Esses lucros que vocês disseram lá no versículo 13, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. E agora? A Bíblia está perguntando para nós nesse momento: cadê os lucros? Cadê a prepotência? Cadê a eficiência dos planos? Que é a vossa vida? É a pergunta do versículo 14, que é a vossa vida? E a resposta é: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de vocês estarem dizendo, faremos isto ou aquilo e teremos resultado, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O texto aqui, meus irmãos, nos ensina sobre a falibilidade dos projetos humanos. E uma das razões é a sua prepotência. A outra razão é a sua vaidade. E a terceira e última razão, é a ostentação humana. Versos 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Veja que o homem, em seu coração enganoso e pecador, ele não apenas é presunçoso, ele não apenas é prepotente, ele não apenas é vaidoso, ele não apenas é arrogante e ostensivo, ele é pomposo, ele é soberbo. E isto é resultado do pecado. É resultado que a morte, que é o salário do pecado, trouxe para o homem, trouxe para o nosso coração, trouxe para nós. O texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 19, fala que a ira de Deus se revela contra o homem que tem esquecido que Deus, ele é o Senhor, que Deus se revela não apenas especialmente pela sua palavra e por Cristo, mas se revela naturalmente na criação. Até mesmo seus atributos invisíveis estão revelados. Mas o homem esquece disso. Isso é resultado do pecado. Ele não lembra de Deus. Ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu que Deus existe. Falamos dessas nações europeias que foram abençoadas por conta da reforma religiosa do século XVI, se tornaram as grandes potências mundiais. Em Genebra, a educação pública ela é criada por João Calvino. Cursos profissionalizantes é criado por João Calvino. Seminários teológicos ali é criado por João Calvino. Após a reforma protestante, a teologia era uma das 4 ciências mais importantes que eram estudadas no mundo. Medicina, direito, filosofia e teologia, que era a principal a ser estudada nas grandes universidades do mundo. Elas foram tiradas das maiores universidades do mundo e deixou de ser reconhecida como ciência. Nós olhamos para as nossas universidades hoje, aqui no nosso Brasil, nós conhecemos mais de perto e nós vemos hoje o que é a ciência, o que é que deve ser seguido.
no ensino, nas ideologias das nossas universidades, esquecendo de Deus, levando Deus ao desaparecimento. Leia um livro também chamado Desaparecimento de Deus. Acabei esquecendo aqui o nome do autor, tenho lido esse livro. É um livro que nos mostra como Deus tem sido desaparecido, a ideia nas ideologias humanas. O homem tem esquecido de Deus, o homem tem achado que Ele é Senhor, que Ele é soberano. Agora, onde está a soberania humana? Aqui neste versículo 16, Tiago, ele nos assevera que o homem se gloria, o homem se regozija, ele sente prazer nas glórias deste mundo, nas glórias dos seus projetos. E esta ostentação humana, ela não leva o ser humano a perceber o governo de Deus. Ele esquece das providências de Deus. Ele esquece do controle de Deus sobre todas as coisas. João Calvino, ao comentar este versículo, disse o seguinte: embora privassem a Deus de seu governo, eles ainda se gabavam, não que abertamente se colocassem como superiores a Deus, embora estivessem inchados de confiança em si mesmos, mas suas mentes estavam tão inebriadas de vaidade que desprezavam a Deus. E agora? Percebemos que quando o homem, em sua ostentação, em seu orgulho perigoso, despreza a Deus, consciente ou inconscientemente, ele traz prejuízos. Isso traz prejuízos. Isso traz juízo de Deus contra nós. O que nós podemos entender como significado deste problema que estamos enfrentando à luz da Escritura? Como nós podemos entender isso? Dessa dificuldade que estamos enfrentando em nossa saúde pública, em nossa relação como pessoas, como sociedade, em nossas economias também. O que nós podemos entender à luz da palavra de Deus é que isto é sinal de juízo. Temos sinais da graça de Deus, mas temos também sinais de juízo. Os sinais da graça estão presentes, sim, mas os sinais de juízo também estão sendo apresentados, comprovados pela palavra de Deus. Mortes terríveis, violência, desastres ecológicos, desastres ambientais, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e doenças. Sinais de juízo. O texto da palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18 até o versículo 22, para concluirmos este ponto. Assim diz o texto sagrado: assim, pois, irmãos, como devedores, não a carne. Perdão, irmãos, estou lendo aqui o versículo 12 ao versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação geme. A criação está na grande expectativa da volta de Cristo, para ser restaurada, porque ela sofre por conta dos nossos pecados. Deus havia dito para Adão: maldita será a terra por tua causa. E isto está sendo demonstrado agora, neste momento
em que este Covid-19, este coronavírus, está trazendo terror, está trazendo medo, está trazendo isolamento, está trazendo prejuízos, está trazendo desastres na economia do nosso país, das nações mais poderosas deste mundo, está trazendo a falibilidade dos projetos humanos, dos projetos dos homens mais poderosos. E o texto aqui, meus irmãos, nos diz, lá no versículo 16, agora vocês se jactam das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vocês devem agora se voltar para Deus, porque quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Isto é reflexo do pecado. E isto nos leva a compreender que devemos nos voltar para Deus. Este vírus já matou milhares de pessoas, já matou algumas pessoas em nosso país, não sabemos quantas morrerão ainda, e certamente já matou alguns crentes e morrerão também alguns crentes, não estamos isentos. Devemos apenas tomar os cuidados possíveis quanto à prevenção, mas isso nos leva, meus irmãos, à luz da palavra do Senhor, como aqui estamos observando agora, a nos voltar para Deus. Não nos jactemos em nossas presunções, em nossa ostentação, em nosso orgulho, em nossa arrogância, em nossa soberbia. Não achemos que tudo depende de nossas capacidades e de nossos projetos. Não achemos que somos soberanos sobre os nossos projetos. Entreguemos tudo nas mãos de Deus. Coloquemos tudo debaixo do seu governo, debaixo do seu poder, debaixo do seu controle. E somente assim Ele nos abençoará. Deus nos abençoará. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos sentir a necessidade de que dependemos mais de Deus. Devemos nos colocar debaixo do seu poder, debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania. Dependemos das suas providências, não dos nossos projetos. Projetar é importante, mas a nossa projeção deve estar debaixo da soberania e da vontade soberana de Deus. Dependemos das providências do Senhor. Por isso eu quero lhe trazer algumas perguntas para a aplicação desta mensagem em sua vida. Como você tem andado diante de Deus? Como você tem colocado seus projetos diante de Deus? Você tem sido presunçoso ou tem andado debaixo do poder divino? Você tem sido vaidoso ou tem andado debaixo da soberania de Deus? Você tem sido orgulhoso, tem se regozijado nas suas glórias, mas tem se regozijado nas glórias, nos prazeres deste mundo, nas suas próprias capacidades, enganosas e supostas capacidades? Ou tem se colocado nas mãos e no governo soberano de Deus? Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, por esta palavra que é inerrante, que é eficaz, esta palavra que é como espada de dois gumes, que penetra em nossos corações, que discerne os pensamentos, que nos leva a nos arrepender, a corrigir os nossos erros. Nos ajude, Deus. Nos ajude, ó Deus, pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, a nos convencer do pecado, a nos convencer da justiça, a nos convencer do juízo, a corrigir os nossos erros e a andar na Tua presença para o louvor da glória do Teu nome santo. Abençoa as nossas vidas.
abençoa a tua igreja. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça para essas pessoas que estão sofrendo, por aquelas que foram infectadas por este vírus. Que tu possas, ó Deus, tomar a tua direção, que tu possas restaurar estas vidas, que tu possas, Deus, abençoar a nossa nação, nosso país, para que este vírus não seja disseminado tão profusamente. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a passar por esta crise, a vencermos ela. Ajuda a nossa nação, a economia da nossa nação, ajuda nos empregos do povo deste país. Ajuda, ó Deus, as empresas deste país que estão sofrendo por conta disso. As nossas autoridades. Ajuda estes homens que estão, ó Deus, dirigindo este país, estão dirigindo as nossas cidades, estão dirigindo os estados desta União, para que esses homens, ó Deus, sejam guiados pelo Senhor e tomem as providências necessárias para que nós possamos superar este momento. Nos dar a tua graça, Deus. Nos abençoe. E que tu possas, Deus, nos dar uma semana de bênçãos na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, portanto, que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda uma semana de bênçãos na sua presença. Então, quero reenfatizar aqui para vocês de novo, né? Tomem todos os cuidados, certo? Evitem estar indo às ruas. Às vezes temos que ir, né? Às vezes tem coisas que a gente tem de correr atrás, né? Ontem eu fui à feira, né? Conta de comprar essas coisas que não permanecem muito tempo, né, na nossa despensa, como frutas, verduras, essas coisas que infelizmente temos que comprar, né? Semanalmente, né? Mas voltem para casa, não se exponham nas ruas. Não deixem suas crianças nas ruas, isolem os idosos, tá? Não beijem, não abracem, não toquem. Você que tem cuidado de idosos, cuidado de crianças, não saia também de casa. Não saiam de casa vocês. Lavem sempre as mãos com água e sabão, bem lavadas. A palma das mãos, aqui o dorso da mão, as unhas, os dedos, álcool gel, né? Cuidado, né, os aproveitadores que andam aí, né, até adulterando o produto. Infelizmente vivemos num país de aproveitadores, de gente que não tem caráter, né, que faz esse tipo de coisa num momento tão difícil desse. Então é um momento de união, né? Infelizmente vemos algumas coisas difíceis no nosso país, né? Esse é um momento de união, é um momento de deixar de lado as nossas ideologias. Eu tenho a minha ideologia, você tem a sua, todos temos as nossas ideologias, mas esse não é o momento de fazer conflitos, não é o momento de fazer política, como vemos muitas vezes alguns políticos nossos fazendo política nesse momento. Esse é um momento de união para que nós possamos superar esse momento tão difícil, tão aflito que estamos vivendo. Mas eu sei que Deus vai nos abençoar. Eu creio nisso, eu creio no Senhor, eu creio na soberania de Deus, eu creio nas providências de Deus. Creia você também. Que Deus te abençoe e ore cada vez mais. Ore mais. Ore pela nossa nação, ore pelos nossos governantes, ore pelas nossas igrejas, orem pelas pessoas deste país, orem pelos doentes, orem pelos profissionais de saúde também, né? Estão ali nas unidades de saúde, correndo risco, lidando diretamente com pacientes que estão acometidos deste vírus, né? Estando aí debaixo desse perigo. Estejam orando por eles também. Que Deus os abençoe. Um grande abraço, que Deus abençoe você e te dê uma semana de bênção na sua presença. Um forte abraço.